as temíveis munições M546 APERST para artilharia, também chamadas pelos soldados de rodadas colmeia, foram provavelmente uma das invenções mais letais e interessantes que foram produzidas na Guerra do Vietnã. Elas tornaram possível que a artilharia pudesse atacar grandes contingentes de soldados a curtas e médias distâncias diretamente, sendo extremamente devastadoras. Uma só era capaz de erradicar tudo o que estivesse respirando num raio de 100 metros, tornando mais desafiador para os soldados inimigos assumirem posições defensivas. A história da munição colmeia começa em 1956, apenas 3 anos após o fim da Guerra da Coreia. Nesse conflito, houve casos em que os ataques combinados da infantaria de vários flancos e em massa faziam com que as metralhadoras dos tanques M46 Patton e M26 Pershing não dessem conta e tivessem problemas para reduzir os grupos de infantaria, principalmente quando estes se lançavam de surpresa sobre os tanques para tentar acessar os compartimentos da tripulação ou para colocar explosivos neles. Também, quando a infantaria inimiga estava a uma distância considerável e dispersa, era ainda mais problemático para os tanques enfrentá-los. Assim é como para a criação do M48 Patton, os americanos decidiram dar melhores capacidades antipessoal aos ditos blindados. Assim como também aos recentemente incorporados canhões sem recuo M40 e também os próximos obuses M102. O programa para o desenvolvimento das munições colmeia foi encarregado ao Picatinny Arsenal, que chamou o desenvolvimento da munição de programa colmeia. Foi chamado assim porque, ao abrir a munição, a mesma tinha o mesmo aspecto que uma colmeia de abelhas aberta, ou pelo menos era o que diziam os engenheiros que a desenvolveram. Também quando esta era disparada, os milhares de mini-projéteis que a compunham faziam um silvo muito característico que os engenheiros relacionavam com as abelhas. A munição foi feita para arrasar grandes áreas, bem como acabar rapidamente com a infantaria inimiga, não importa o quão dispersa esteja. Para saber como era seu funcionamento, temos que vê-la por dentro. Como você pode ver, ela tem pequenos projéteis. Os mesmos eram 8.000 flechetes de não mais de 2,5 centímetros de comprimento e eram muito afiados. Estes estavam contidos dentro da munição e esta, ao ser disparada, ativava o relógio da espoleta de tempo que era programado levando em conta a distância do inimigo. No ar, quando era hora, a espoleta abria o projétil permitindo a saída dos milhares de flechetes, fazendo com que na área onde fosse disparado houvesse uma chuva de letais flechetes afiados que iam diminuindo a infantaria inimiga. Um único projétil podia atacar áreas que iam desde os 10 metros até os 100 metros de diâmetro, quanto menor era o raio de dispersão. É claro, era muito mais letal. Acredita-se que sua criação foi uma inspiração das munições colmeia disparadas pelo encouraçado Yamato japonês. Embora obviamente não possamos saber, a munição colmeia do Yamato era um projétil que lançava estilhaços e fogo, que era usado tanto para derrubar aviões quanto para atacar a infantaria em terra. Embora parecesse imponente, realmente os pilotos americanos zombavam dela, dizendo que não era mais do que um espetáculo de fogos de artifício e, embora as rodadas de colmeia não fossem muito úteis para atacar aviões no ar, estas eram temíveis para a infantaria em terra, pois podiam criar uma chuva de estilhaços e material incendiário de dezenas de metros em terra, o que era extremamente perigoso para a infantaria. Nos testes, as rodadas de colmeia americanas mostraram resultados bastante satisfatórios, sendo colocadas em serviço em 1960. Bem a tempo para a Guerra do Vietnã, as densas selvas eram uma dor de cabeça para as tropas americanas, já que a infantaria vietnamita era especialista em navegar pelas selvas densas sem serem vistos e em fazer ataques surpresa em massa, principalmente emboscadas que, na maioria dos casos, obrigavam os soldados americanos a se retirarem e pedirem apoio aéreo. O apoio aéreo para acabar rapidamente com a infantaria nas selvas lançava ataques de napalm, que arrasavam grandes áreas, incluindo soldados. Os ataques aéreos eram super eficazes e úteis, por isso, a munição colmeia foi muito bem recebida e aceita. Particularmente, os obuses se beneficiaram incrivelmente, pois antes da chegada das munições colmeia, havia casos em que os vietnamitas atacavam com RPGs de onde pudessem as peças de artilharia, causando muitas baixas, já que os soldados vietnamitas se escondiam dispersos nas selvas. Atirar com obuses realmente não tinha efeito suficiente para detê-los rapidamente.
A munição colmeia permitiu que os obuses pudessem atacá-los diretamente, como se fossem FLAGS-80 na Segunda Guerra Mundial, só que desta vez contra a infantaria. Geralmente, os obuses são feitos para disparar de maneira indireta. Isso permite atacar alvos a longas distâncias, mesmo que montanhas ou edifícios obstruam o tiro. Como a munição colmeia foi feita para atacar a curtas distâncias, os obuses eram apontados diretamente ao inimigo, como se estivessem em tela, o que, se você parar para pensar, transformava a artilharia americana em enormes espingardas. A munição em colmeia não só foi útil para os obuses, como também foi excelente para os tanques. Foram feitas versões de 106 mm para canhões antitanque sem recuo usados nos blindados M50 Ontos, um dos veículos mais estranhamente épicos que os Estados Unidos produziram, e de 90 mm para o M40 e 8 Patton. Os tanques no Vietnã sofreram muitos ataques surpresa da infantaria, onde os soldados subiam nos tanques ou, pior, disparavam contra eles com RPGs a queima-roupa. Graças às rodadas de colmeia, isso teve uma solução. Quando tanques se aproximavam de uma área selvagem com suspeita de inimigos, frequentemente disparavam munições de colmeia para eliminar possíveis ameaças ocultas. Também, quando havia inimigos sobre um tanque aliado, um tanque próximo podia disparar uma rodada de colmeia sobre o tanque atacado para fazer o que os tanquistas americanos chamavam desinfestar o tanque e eliminar todos que estivessem sobre o tanque aliado, tudo isso graças à pouca penetração que o dardo oferecia quando se tratava de metais duros. A rodada de colmeia foi tão útil que acabou sendo adaptada aos M48 Patton A3, que eram os Patton com canhões de 105 mm, L7 estriados britânicos, os mesmos que equipavam os Leopard 1 alemães e, por sua vez, foram usadas nos M60 e Patton, já que estes também usavam o canhão L7. Também houve uma versão para os M50 e um Sheridan de 152 mm, que por ser uma rodada de colmeia maior, continha mais dardos, 10.000 para ser exato. Até mesmo a rodada de colmeia foi adaptada para as granadas de 40 mm, para serem disparadas dos M79 ou os posteriores XM149 e M203, que tinham a mesma utilidade que as versões de 105 mm, mas sem tanta tecnologia. Transformava lançadores de granadas de infantaria em super espingardas letais. A adaptação mais notável, definitivamente, com o uso na infantaria, também foram estabelecidos protocolos para evitar o fogo amigo quando havia tropas aliadas por perto. Lançavam-se sinalizadores verdes para alertar sobre o seu uso. Embora as rodadas com Mena tenham tido um sucesso avassalador na Guerra do Vietnã, estas foram rapidamente substituídas nos anos 70 pelos métodos de explosão aérea, que não requeriam de projéteis especiais e foram igualmente eficazes. Portanto, as rodadas colmeia caíram no esquecimento. Elas já deixaram de ser usadas, no entanto, são um lembrete de quão temível e realmente perigosa foi a Guerra do Vietnã para a infantaria, para ambos os lados inclusive. E me diga, você acha que a rodada colmeia foi uma boa ideia ou uma má ideia? Deixe-me saber. Agradeço imensamente por assistir a este vídeo. Até a próxima. Tchau!